Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Seja muito bem-vinda à nossa Hora Dourada, o nosso momento em que você perde o medo do parto aqui, numa semana mega, super especial, que é a semana de aquecimento, que a gente tá fazendo essas lives aqui diárias, para a semana do parto sem medo. Quem aí já se inscreveu, me manda aqui para eu saber. Essa semana do parto sem medo vai acontecer nos dias 29 de janeiro, 31 de janeiro e 2 de fevereiro, às 8 horas da manhã no horário de Brasília, tá? Então, não percam essas lives também, né? Não percam o evento, quero todas vocês lá inscritas, mas não percam também esse aquecimento de lives, porque é tão importante, né, gente, a gente fixar o conteúdo, a gente fixar o que a gente está aprendendo, fixar as informações que a gente vê todos os dias. Ontem, na live sobre medo, eu falei tanto aqui para vocês sobre isso, né? Sobre os cuidados que a gente tem que ter para perder o medo. E cada tema de cada live que eu vou trazer essa semana e na próxima também vai contribuir muito para a trajetória de vocês. Eu espero realmente que vocês cheguem lá na semana do parto sem medo, aquecidas, afiadas para perguntarem bastante, participarem da comunidade. Então, a minha missão tá aqui e eu tô muito feliz de ter vocês, né, nesses encontros comigo. E eu amo essas analogias, né, de quando a gente pensa hoje, igual o tema de hoje, que é o protagonismo do parto, e a gente usa essas palavras muitas vezes para ensinar vocês, e aí a gente consegue fazer algumas analogias também, que aí vai fazendo todo sentido, e ao longo do tempo vocês vão até se apropriando dessas palavras para usarem com vocês mesmas, né? Igual a gente fala aqui tanto da leoa, que é tão legal a gente usar esse termo pra gente se sentir essa leoa, essa mulher maravilha aí do parto, a gente também tem que se sentir protagonista. E hoje o tema da live é esse, e a gente vai aprender juntas aqui passos importantes para realmente fazer esse protagonismo valer, para entender o que é isso, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, já fazendo essa analogia, que eu sou a louca das analogias, pensando nessa analogia do protagonismo, pensa aí na novela que você gosta de assistir. O que o protagonista faz? O protagonista não é o papel principal, né? Aquele que comanda a história toda que acontece na novela, tudo ali o protagonista vai ter, né? Vai ser o papel principal mesmo da trama. E o que seria o coadjuvante? Coadjuvante já seria aquela pessoa que vai sendo levada ali para a história, seja lá como for, e que a gente não sabe como que vai ser o final, ela não participa ativamente como o protagonista. E é essa analogia que a gente faz aqui. Existe uma frase, gente, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma decisão muda tudo. E é bem isso, quando a gente decide ser protagonista, né, fazer valer o que a gente acredita, ir atrás dos nossos desejos, seja lá contra quem, a gente se sente muito mais preparadas para o momento. Então, ser protagonista é você definir o seu parto, é você decidir o que você quer para aquele momento. E aí, quando a gente pensa nisso, eu sei que pode parecer um pouco vago, né, muitas vezes, porque as mulheres, elas têm os medos que também atrapalham elas nessa caminhada, e aí muitas vezes esses medos ofuscam esse protagonismo. Então, ela até na teoria quer ser protagonista, ela acha legal ouvir isso e entender realmente a lógica dessa frase, né, do que a gente tanto ensina aqui, mas muitas vezes o medo paralisa, trava. Então a gente tem que entender tudo isso, tudo que a gente for estudando vai fazendo sentido até lá no dia do parto. Tá? E quando a gente vira protagonista, a gente realmente decide o nosso parto, a gente realmente define o que a gente quer para o nascimento do nosso filho, a gente não engole desaforo, né? A gente não engole qualquer argumento, né? Seja de um profissional, seja de alguém da família. Então, quantas vezes a gente acaba aceitando a verdade do outro, né? A gente ouve um relato de parto ou ouve uma história de alguém que já tem mais experiência do que a gente e a gente leva aquilo como verdade. Então, quando você decide ser protagonista, você não vai ficar mais ouvindo e aceitando aquilo como verdade o tempo todo. Você vai sentir muito mais orgulho de você mesma, pensando assim, poxa vida, olha como eu estudei, como eu tenho muito mais encorajamento para enfrentar tudo isso que tá contra mim. E eu falei disso ontem, inclusive, né, gente? A sociedade é contra
o parto praticamente. Tem muitas pessoas, muitos profissionais, muitos familiares, muitos amigos, muitas vezes o próprio acompanhante que desanimam a mulher em busca desse desejo, que desanimam ela, que duvidam da capacidade dela de parir. E a gente não pode se sentir assim, porque a gente tem sim capacidade de parir. Tem alguém aqui que já tá na live, que estava na live ontem e que lembra de eu ter falado dessa parte que a gente conversou? Tem alguém que já se sentiu assim, que tá aqui, por exemplo, de alguém da família às vezes desanimar, ou falar que você não vai dar conta, ou falar que você é fraca pra dor? Isso é mais real do que a gente imagina, viu, gente? Essa questão das pessoas falarem que a gente não dá conta da dor, que é a pior dor do mundo. E quando as pessoas nos falam isso, elas acabam causando mais medo, mais ansiedade. E aí, por exemplo, depois da live eu posso até subir esse vídeo se vocês quiserem, para quem, né, me segue há menos tempo, que vai, né, a Pan tá aqui. Pan tá firme e forte aqui nas lives, na caixinha, tô amando, gente, eu amo a interação de vocês. O que a gente tem que pensar? Muitas vezes, os nossos familiares e amigos desanimam a gente. Tem um vídeo que como tem muita gente nova chegando, talvez vocês não tenham visto, eu posso subir ele depois nos stories ali pra vocês verem. Tem uma aluna minha que ela conta um caso muito engraçado, eu adoro esses casos. Ela conta que a família dela, muita gente próxima e tudo, duvidava demais que ela conseguiria parir. Falava, não, minha filha, tanto que ela fala isso na live. Quando você chegar lá, você vai ver Jesus de tanta dor. E a gente fica rindo disso, né? Um pouco assim também. Mas na verdade, realmente tem muita gente que te desanima porque acha que você não vai aguentar, que a dor é muito forte, ou que você é fraca, que você não aguenta fazer nada e já chora de dor, e aí o parto você não vai aguentar. E tudo isso vai trazendo, a opinião das pessoas mesmo, vai trazendo isso pra você de ruim. E aí todo esse protagonismo que a gente tá aqui lutando pra ter vai por água abaixo. E existem alguns casos que eu não sei se vocês vão se sentir familiarizadas com a situação. Tem muitos casos, por exemplo, que a opinião das pessoas que nos amam é aquele negócio, né? Eu amo você, eu quero o seu bem, mas muitas vezes a opinião dessas pessoas que querem o nosso bem são opiniões ultrapassadas. Muitas vezes parentes nossos que, né, se a gente for ver há anos atrás, como, né, na época dos nossos pais, então vamos pensar aí que vocês estão na faixa de 30, 40 anos. Então, os nossos pais, a maioria das mulheres começaram a ter cesárea dali em diante até hoje, né? Então, muitas ali, quando a gente conversa com alguém e fala que vai ter parto normal, a pessoa já fala assim, você tá louca? Mas se você pode ter uma cesárea, pra que você vai sofrer? Então, essas opiniões, elas já começam a vir dali e muitas vezes são de pessoas realmente próximas, da nossa mãe, do nosso pai, da nossa irmã, da nossa prima, do nosso parceiro. Então, não é simplesmente, né, de um desconhecido que falou, que aí a gente até deixa entrar aqui e sair aqui. Quando é de pessoas próximas que a gente realmente ama e convive, é muito duro ouvir. E se você já passou por isso, eu sinto muito que realmente é muito desencorajador, é muito frustrante. E eu sei que às vezes, não só isso, muitas vezes a gente deixa de ser protagonista do parto e da nossa história, da nossa gravidez e de tudo que a gente vai passar, também muitas vezes por ser ajudada financeiramente por alguém e esse alguém te desanimar. Então, às vezes você, não sei, vou dar um exemplo bem bobo, assim, mas pra vocês entenderem. Talvez você tenha um sogro e uma sogra que pagaram todo o seu enxoval, compraram tudo pra você. Ai, que beleza, né? Se fosse com todo mundo assim. Mas às vezes a mulher, ela se sente muito encurralada ali em algumas situações de não conseguir se posicionar, porque aquela pessoa tá ali te falando o tempo todo que você não pode, você não dá conta, minha filha, já vai pra cesárea, ou começa a te dar opiniões que realmente te desanime. E isso acontece até com profissionais. Às vezes um profissional, e eu mencionei isso ontem, às vezes um profissional que é médico da família, que você convive há anos, que às vezes é seu parente, o ginecologista e o obstetra, seu parente. E aí você se sente coagida a realmente fazer o que ele tá mandando, né, te sugerindo muitas vezes fortemente, mas porque você não sabe lidar com essa situação de se posicionar e falar, não, eu sou a protagonista do meu parto, eu sou a protagonista da minha vida e eu decido o que é melhor pra minha família. E claro, gente, que eu sempre volto a falar isso quando eu converso sobre essa questão de posicionamento, que existe sim um abismo entre
Eu sei, eu quero ser protagonista, eu sei o que é certo e errado e eu vou falar não, eu vou me posicionar, eu vou enfrentar essa pessoa. Eu sei que existe um abismo na hora H da gente conseguir se posicionar. Às vezes é igual quando a gente tá aprendendo uma língua nova, né? Aqui, por exemplo, na Austrália, eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui, que eu não falava nada de inglês, eu ficava pensando assim, tá, então eu vou falar isso, isso, isso e isso. Até chegar na pessoa e falar, a pessoa já falou outro assunto, eu já tinha perdido o que eu ia falar. Então é a mesma coisa, muitas vezes a gente se prepara para aquilo e na hora H a gente não dá conta de falar, a gente não dá conta de se posicionar. E exatamente por esse motivo que eu tô aqui para te ajudar a realmente entender que você precisa desse posicionamento, porque não é só um diálogo aqui que você vai ter numa língua diferente, igual eu dei esse exemplo, né, meio bobo, mas para você entender que é o posicionamento para o nascimento do seu filho. Você precisa disso para fazer tudo acontecer da melhor maneira possível, para você ter a melhor experiência possível. Se você fica ali sempre protelando falar e sempre coagida a se posicionar, você vai ter muito mais dificuldade, inclusive para se posicionar no momento do seu parto, que é tão importante, né, gente? Quantas meninas me mandam ali na caixinha, né? Rai, essa intervenção é necessária. Rai, isso aqui pode acontecer. E quando a gente fala e ensina para vocês, não é normal, diga não aceite essa violência obstétrica, fique de olho, prepare seu acompanhante. É porque a gente sabe que na hora H é difícil se posicionar. Então a gente precisa começar a trabalhar e treinar isso agora. E seja, gente, às vezes, com as pessoas, né? Umas patadas não faz mal, tá? Para essas pessoas que ficam te desencorajando. Então, a gente precisa de palavras positivas, a gente precisa de nos rodear de pessoas que acreditam no parto tanto quanto a gente, que estão ali na torcida, e torcida mesmo, né? Falar pra você assim, não, vou falar da Tatiane aqui, que acabou de mandar mensagem. Tatiane, aproveita pra dormir, viu? Porque você nunca mais vai dormir, aproveita, agora é a hora. E isso também causa ansiedade, porque não, a gente precisa dormir agora por causa disso, a gente não vai estocar o sono, mas muitas vezes essas pessoas vêm com essas palavras negativas, né, que desanimam a gestante, e ela tá no momento de ansiedade, igual a Tatiane falou ali agora. Já tô com, né, passei de 40 semanas, tô ansiosa, tô preocupada. Então, a gente precisa se fortalecer desse assunto, dessas palavras. Gente, a palavra tem muita força. Então, bote isso, anote isso, coloca num quadro na sua parede, aí você vai acordar, olhar no espelho, eu sou uma leoa, eu sou protagonista da minha vida. Isso faz muita diferença, sim, porque a gente precisa se encorajar, porque a maioria das pessoas vai fazer o contrário. Então, cabe a nós também esse posicionamento, que foi o que eu falei no comecinho da live, né? Uma decisão muda tudo. Então, quando você toma responsabilidade e faz acontecer, faz muita diferença. Tá fazendo sentido isso tudo pra quem tá aqui? Bom dia, meu amor. Debinha, minha amiga maravilhosa, vou tomar uma água. Quem já tá na reta final aí, igual a Tatiane? Me conte. Tatiane, vai dar tudo certo, viu, querida? Tô torcendo por você. Toda noite que eu vou lá fazer minhas orações, rezar. Gente, eu boto muito vocês, nem conheço vocês, mas eu boto muito as pessoas que estão aqui comigo, que estão participando. Então, eu tenho certeza que vocês vão ter uma boa hora. Vai dar tudo certo. E estamos juntas nesse barco, né? Não tem erro. Vai dar tudo muito certo. Vocês vão voltar aqui com relatos maravilhosos. Pena que Tatiane já vai ter parido, provavelmente, na semana do Parto Sem Medo. Mas vocês estão aqui ainda e vocês podem se inscrever no link lá na bio. Mas não saem daqui ainda. Depois que a live acabar, vocês vão lá se inscrever, que ainda tem muita coisa importante pra eu falar. Inclusive, vamos pensar aqui duas coisas importantes. Vamos pensar nesse caminho, né? Certo e errado, digamos assim, da busca pelo protagonismo, e vamos pensar em 5 passos pra gente conseguir, né, virar protagonista mesmo da nossa vida e do nosso parto. Então, quando a gente pensa no jeito errado, vem muito essa questão que me entristece demais, gente, que a mulher pensar assim, ó, eu aceito que é assim mesmo, eu aceito que o sistema é assim mesmo, eu aceito que a vida vai dar um jeito, né? O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Eu aceito, né? Os outros sabem o que é melhor pra mim. E isso é muito triste, porque eu sei que no fundo, a mulher que tem esse pensamento, ela acaba ficando triste, magoada e aumentando o medo dela do parto. Eu tenho certeza que isso acontece lá no fundinho. E por que eu resolvi falar isso pra vocês? Porque não tem um post que eu faço. Gente, não tem um post e assim, a internet tá doente, né? É muito triste ver tanta gente que não tem
não tem assim, né, um respeito mesmo pelo próximo, especialmente para quem tá aqui criando conteúdo. Então as pessoas, elas colocam o que vem na cabeça ali, muitas vezes nos comentários. A gente tem que passar o pente fino ali. Mas o que acontece muito nesses posts que dão um bafafá danado? Sempre que eu falo que vocês têm direito, que vocês têm, né, tem vários direitos do acompanhante, tem direito a escolher a posição que quer parir, tem direito a beber água e comer, tem direito a falar não, tem direito a tantas coisas, e as pessoas veem, não tem não, isso é uma mentira, como que eu vou ter direito, aqui não funciona nada. Mas porque você, essa pessoa que fala isso, ou você que tá aqui que pensa isso, você já pensa que é assim e pronto, não tem o que fazer, mas tem o que fazer. Inclusive, quem viveu algo violento, que também tem muitas mensagens que eu recebo diariamente de partos violentos, de pessoas que tiveram experiências ruins, muitas pessoas têm medo de denunciar, têm medo de ir atrás, porque acham que não vai acontecer nada. Só que o nosso posicionamento e a nossa decisão de fazer diferente vai mudar a vida de muita gente. E eu tô aqui como fisioterapeuta pélvica e doula, tentando mudar a vida das pessoas, levando informação de qualidade, baseada em evidência, né? Informações para acolher, para ter empatia, para vocês perderem o medo do parto. Mas vocês aí, meros mortais que não são da área da saúde, que estão grávidas, né, que já tiveram mais filhos, vocês também são essa fonte de informação. Vocês fazem esse trabalho de formiguinha junto com a gente. Então eu acho muito importante a gente fixar isso também e entender, eu posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se eu peitei, digamos assim, o sistema e eu realmente fiz valer os meus direitos, eu vou passar isso para amigas minhas, para as minhas primas, para minha irmã, para outras pessoas que vão parir um dia, que vão poder fazer a mesma coisa. Então, eu acho muito importante a gente pensar não só na gente, claro que a gente vai pensar primeiramente na gente, no nosso filho, né, no que vai acontecer nesse desfecho, mas depois, gente, é um trabalho em conjunto, é um time que a gente faz, a gente vira um timaço para lutar contra o medo, lutar contra a violência obstétrica, lutar contra toda essa má assistência que a gente vê pelo mundo todo. E eu já tive uma aluna que ela, né, também sofreu violência obstétrica aqui na Austrália, tanto quanto eu sofri, se não foi pior. E eu lembro que ela fez a denúncia, ela comentou num grupo até daqui de brasileiras e falou, gente, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai acontecer alguma coisa de positivo, mas eu fiz uma denúncia que eu espero que outras mulheres não passem por isso. Então, vale muito a gente se posicionar assim, entender que a gente tem um papel importante na sociedade também, não só no nosso parto, tá? E quando a gente pensa num caminho mais correto, mais sensato, para realmente ativar esse protagonismo durante nosso parto, nossa gravidez, nosso parto e nosso pós, vem muito conhecimento, né, gente? Conhecimento liberta, ele te dá força. Não é só para te proteger, mas é mesmo para você se sentir apoiada mesmo, sabe? E você sai daquela outra analogia, né? Você sai daquela gatinha encurralada atrás do sofá e vira leoa, pronta para enfrentar o medo, pronta para ver o que vier, você vai dar conta de enfrentar e muitas vezes de se posicionar de uma forma mais tranquila, sem esse medo. Muitas pessoas, né, umas meninas foram falando aqui, eu sou assim, né? Muita gente, tá? Eu já fui essa pessoa, tá, gente? Tanto que meu primeiro parto eu não conseguia me mover e falar nada e perguntar nada, porque eu tinha muito medo da barreira da linguagem, porque eu não falava inglês ainda tão bem, eu não entendia todos os assuntos, né? Então era uma cultura diferente. Muitas vezes isso também nos trava e a gente pensa que aquele profissional que tá ali nos atendendo é Deus, né? Então, pronto, essa pessoa sabe tudo. E não, ninguém sabe tudo. Eu ensino isso pros meus filhos, pro meu filho, olha, o Pedro, que tá maiorzinho. Eu ensino pra ele isso todos os dias. Ninguém sabe tudo. Nós estamos aqui aprendendo o tempo todo e é muito importante a gente saber isso. Lógico que um médico, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, a doula, elas têm mais informação do que você, que não é da área, porque a gente tá aqui estudando pra dar o melhor atendimento possível. Mas vocês sabem que nem toda a equipe, nem toda assistência vai ser assim, né, gente? Então, cabe a cada um de nós realmente questionar, perguntar, entender que isso é possível e é o direito de você fazer isso, tá? De você comer a hora, o que você quiser, você mudar de posição, você perguntar, você questionar, tudo isso é seu direito, inclusive de um acompanhante. Então, a gente precisa disso tudo para seguir firmes e fortes nesse processo, com o objetivo final de sermos essas protagonistas aí do parto, tá? E vamos lá
para vocês entenderem também, a gente discutir um pouquinho, esses passos, passo a passo, para você sair dessa figura da gatinha com medo e virar uma mãe leoa e realmente lutar pelo que você acredita. Primeira coisa, gente, autoconhecimento. Uma dica que eu dou para vocês podem anotar aí, depois qualquer coisa, né, anota em algum papel, depois que vocês lembrarem, se quiserem pode me perguntar no direct esses passos, mas um passo muito importante, você validar o que você sente. Então, eu dou a ideia que eu acho muito legal de você ter tipo um diário. Então, são coisas pequenas que se você vai botando em prática esse passo a passo, não só de hoje, tá? Mas de todas as lives que a gente tá fazendo juntas, de todos os posts que eu deixo, né, aqui pra vocês, faz sentido no final. Então, pega ali, anota, como se fosse um diário talvez, escreve o que te faz feliz, o que realmente você gosta de fazer. Isso vai fazer muita diferença na sua reta final. Vou lembrar da Tatiane, que já falou aqui que tá na reta final. Tem uma outra que eu não lembro o nome, que tá com 36 semanas. A Isa falou que coisa boa acordar com conteúdo seu. Obrigada, meu amor. Muito bom ter vocês aqui. Que bom que tá cedinho no Brasil, vocês já acordam com a live da Rai, né? Então, peguem, por exemplo, as meninas que falaram aí comigo que estão na reta final, é muito importante a gente fazer coisas que a gente gosta. Isso ajuda muito na liberação hormonal, isso ajuda muito na fluidez do parto. Então, às vezes a gente fica pensando em exercício, em comer tâmara, em andar, em ter relação, e fazer um monte de coisa, e muitas vezes o que a gente precisa é de calmaria, é de tranquilidade, é de fazer coisas prazerosas. Então, isso é uma prática para você fazer desde agora na gravidez. Pega um diário, que seja uma folha. Tem diários online, se vocês quiserem, eu posso passar depois. Se vocês quiserem me perguntar no direct, eu mando um que eu usei na minha gravidez, que eu amo, eu gosto de escrever o que eu sinto. Depois passa um tempo, a gente lê. É tão legal a gente ver como a gente né, como a nossa maturidade mudou, como a gente mudou o nosso pensamento, o que aconteceu, como a gente viveu aquilo, como a gente vive agora. Então eu acho muito bacana, eu posso passar pra vocês depois o que eu usei. Mas você pode usar, que seja num caderno, gente. Anota o que você gosta, o que tira seu sono. Então isso é muito legal, a gente validar nossos medos. Então o que tira o meu sono? O que eu tô aqui às vezes tentando dormir? Não é a dor que eu tô sentindo no meu corpo, não é o bebê mexendo, é uma preocupação. Então, anota, gente, faça esse trabalho. É muito importante a gente validar o que a gente sente, tá? E fiquem de olho que assim que acabar a live eu vou subir um post muito legal que vai falar disso, tá? Então, vamos fazer esse autoconhecimento que vai ser muito importante, que eu sugiro como se fosse um diário aí da gravidez. E é bom também para depois, né, gente? Não tudo que você sentiu, mas algumas coisas que você pode ir colocando, né, anotando ali, você pode um dia ler pro seu filho. Olha que legal, eu acho muito bacana isso, tá? Então, fez sentido aí? A Kátia, demais, Rai. Oi, Kátia, querida. Então, vamos pensar o segundo passo. São 5, tá? Entender sobre o parto. Então, também, outras coisas que ficam aqui direto. Rai, que é pródromo? Rai, que é isso? Tem que entender as fases do trabalho de parto, os cenários possíveis. O que você tá sentindo na gestação? É normal ou não? Eu sempre tô ali nas caixinhas tentando ajudar também, né? Lógico, gente, a caixinha ela é muito generalizado ali, é muito vago muitas vezes, porque às vezes uma pergunta que vocês fazem é uma aula inteira de mais de 1 hora, de 2 horas de duração. Então, vocês precisam ir entendendo esses assuntos, porque isso vai deixar vocês muito mais seguras para viver o parto que vocês querem, tá? Terceiro, tomar a decisão que você quiser, independente de quem falar com você alguma coisa. Então, por exemplo, faça uma lista ali de, por exemplo, o que você deseja. Então, listas de coisas que você muitas vezes ouve, às vezes, mas você não quer no seu parto. Ou uma lista de coisas que você quer. Quando você tem essa noção e você vai estudando e cada vez mais se apropriando disso, quando alguém chega pra você com essas conversas atravessadas, te desencorajando, falando que você não vai dar conta, que você é uma fraquinha, que você ixi, minha filha, o parto dói demais, você não vai aguentar sem anestesia. As pessoas são assim, né? Impressionante como as pessoas, gente, são assim. Mas elas são assim e a gente tem que o quê?
não vamos aguentar essa bucha assim sozinhas e achando, né, que indefesas não. Bota isso no papel para você se sentir firme, ali, firmeza, para dizer, não, eu não quero uma episiotomia porque não tem necessidade, porque eu já aprendi, porque isso, aquilo. Então, quando você tem conhecimento, você retruca essas conversas atravessadas de uma forma muito mais segura, muito mais... Você vai impor ali também o que você acha, que é muito importante. Muitas vezes, as pessoas, elas falam isso achando que você vai ficar ali só ouvindo, né, e se tremendo. Não, você tem atitude, você vai falar. Isso é muito importante, sim, porque vai te dar, nossa, você vai se sentir muito mais leoa, te garanto, tá? Então, fale, escreva também. Olha como gente, eu sou meio old school, assim, que a gente brinca, né, que é meio velha, assim, hoje escrever mesmo. Eu tenho 34 anos, viu, gente? Não tô tão velha assim, tô na flor da minha idade. Mas eu adoro escrever, então anotem. Eu anoto as lives, eu vou fazer live pra vocês, eu anoto tudo que eu quero falar, pra eu entender na minha cabeça. Então eu acho bom a gente expressar o que a gente sente no papel, seja digitando, mas anote tudo isso que vai te ajudar muito. Quarto passo, se preparar. Então, uma das coisas que diminui muito a ansiedade é o exercício físico. Faça esse exercício físico. Tem tantas atividades legais, gente. Às vezes a mulher, ela tá super desanimada, ela não quer treinar, ela não consegue, né, achar um tempo no dia dela. Pra quem é mãe de segunda viagem que tá ouvindo essa live, eu super te entendo, porque eu tô aqui, nossa, gente, perdida com tanta coisa em casa, tanta coisa pra fazer, e às vezes não sobra tempo mesmo, eu entendo muito. Só que quando a gente faz algo prazeroso e exercício físico, isso diminui a nossa ansiedade, porque a gente consegue desfocar um pouco desses pensamentos ruins. Então, seja dançar, seja fazer uma caminhada, fazer exercícios pélvicos, fazer os exercícios da musculação. Eu amo musculação, amo quem faz musculação. Fazer um pilates, fazer um yoga, né? Faça um exercício físico, não tenha medo do exercício físico. O exercício físico é um dos passos que vai te ajudar a reduzir a ansiedade, e você reduzindo a ansiedade, você vai ser muito mais protagonista desse momento, né? Porque você vai ter mais confiança em você mesma. Quando a gente tá com muita dor, com muito desconforto durante a gravidez, que é tão comum, né? Eu não sei se você tá se sentindo assim ultimamente. É muito ruim a gente, né? A gente tá lá preguiçosa, né? Ó, tem gente concordando comigo, Andrélia, ali. A gente tá preguiçosa, a gente não consegue levantar. Mas quando a gente faz uma coisa legal, a gente se sente muito mais viva. A gente sabe que a gente tá cuidando do bebê, vale muito a pena. Então, faça um exercício, tá? Esse é o quarto passo. E o último passo, gente, não menos importante, adivinhem só. Olha, um dia eu vou fazer umas coisas assim, eu vou começar a dar consultoria aqui pra quem adivinhar, porque eu sou muito previsível e vocês vão saber o que eu vou falar agora. Prepare o acompanhante, é a tecla que eu mais bato aqui. Eu acho que toda live eu vou ter que falar disso, até você pegar seu acompanhante pela mão e falar assim, meu filho, senta aqui, que o negócio é o seguinte, nós vamos ter que estudar. Então, prepare sim o seu acompanhante, seja ele quem for, ou ela, né, quem seja a sua parceria. É muito importante esse preparo, porque o acompanhante, ele não é só importante pro seu parto, tá? Ele é importante para agora na gestação, para te dar um empurrãozinho aí para você ir pra academia, para você levantar, fazer sua caminhada ou dançar ali na sala, para contar os seus medos, dividir seus anseios, para te ajudar durante o parto, para te ajudar no puerpério. Então, essa rede de apoio é muito importante e o seu acompanhante também. É importantíssimo você preparar essa pessoa. E eu espero que realmente você até pegue essa pessoa. As lives estão gravadas, gente. Tem lives antigas ali no feed, tem muita live. Então, pega um dia, vai maratonar essas lives, sabe? Estude, anote, faça perguntas, tire todas as suas dúvidas quando você puder, com outros profissionais que você confia também, porque isso é muito importante. E a Pan tá falando ali que tá mais do que preparado, coitado. Isso aí, Pan, deixa ele preparadíssimo que você vai ter uma boa hora. Eu amo essa troca que eu tenho com vocês, porque tem algumas seguidoras que sempre me mandam direct e eu respondo todo mundo. Eu só não tô respondendo os comentários hoje, que o Instagram não tá me deixando responder, mas podem me mandar direct que eu respondo todo mundo e eu vou ver no rostinho de vocês
vocês aqui e eu já, opa, essa aqui eu falo sempre, já tô ligada. Então eu fico realmente assim, vibrando daqui com as conquistas de vocês, vibrando com cada mudança, quando vocês me mandam, eu consegui fazer exercício, hoje eu consegui, eu acordei sem dor, hoje eu ouvi sua live, e muitas pessoas assistem as lives depois. Eu morro de orgulho, gente, daqui, porque é um trabalho tão intenso, né? E essa troca, não chamo de hora dourada à toa, porque é um momento que a gente tem juntas, é muito importante, e eu quero muito ver vocês ao longo dessa semana. Não vai ter live amanhã, na quarta, mas na quinta já tem, e na quinta, gente, vai ser o encontro de leoas. Então, a minha xará, ela é Rai também, a minha xará, uma aluna minha, eu vou trazer ela aqui pra live, eu sempre faço isso, que é muito gostoso ouvir relatos bons, né? E a gente vai ver um relato, assim, tão importante, ela acabou de ter bebê, de como ela, né, foi protagonista do parto, foi essa mãe leoa. Então vai ser muito legal, não perca. Eu vou subir a caixinha para vocês ativarem um alarme, tá, dessa live. E para quem entrou agora e para quem tá aqui desde o começo, não esqueçam, depois que a live acabar, vai lá no link da bio, se inscreva na Semana do Parto Sem Medo, tá imperdível, tem uma comunidade no WhatsApp. São 3 aulas, vai ter uma aula no dia 29 de janeiro, uma no dia 31 de janeiro e uma no dia 2 de fevereiro, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, a live, gente, não é live de Instagram, as aulas são lá. Então, quem estiver no grupo vai receber todas essas informações e vai ter muitas outras surpresas. Então, eu realmente estou preparando um evento muito importante, muito especial, com todo o meu amor para vocês. Eu espero que vocês mandem para todo mundo que vocês conheçam também, para que essas mulheres venham aqui ser realmente protagonistas do parto, leoas, né, mães leoas, e que dê tudo certo. E Pan, você já vai ter parido também, mas vamos fazer a live das leoas, né, a aula de quem pariu também, isso vai ser ótimo. Depois você vai me contar também do seu parto, que vai dar tudo certo, tá? Então, meninas, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, obrigada por mais uma participação, e anote tudo, quem quiser o diário, me manda lá que eu mando qual foi que eu usei, e anotem tudo que eu quero ver esse diário bombando com muito protagonismo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.